Fala, crianças, beleza? Passar aqui um pouco o racional dessa entrada short que eu fiz no Shao, junto com o pessoal do Discord aqui, passar um pouco a minha visão, o porquê de eu ter entrado e como é que eu conduzi essa operação, beleza? Então, antes de mais nada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Shao, ele está extremamente bullish com esse cenário macroeconômico, quanto mais conflito, quanto mais guerra, mais a tendência do Shao subir. Graficamente, ele mostra a mesma coisa para nós, então ele mostra aqui que tem topos maiores que topos anteriores e fundos maiores que fundos anteriores. Então, o gráfico também está mostrando isso. Então, então eu não posso pegar short? Pode, você pode buscar um short num day trade, talvez até um swing, se você conseguir cavar um topo. O problema daqui é que ele está no seu topo histórico, então a gente fica sem referência para essa entrada short com mais convicção. Então, a gente pode pegar uma correção para um day trade, e se conseguir conduzir e acertar um swing, melhor ainda. Agora, quando você pega uma ordem contra a tendência macro, você tem que tomar muito cuidado com o teu gerenciamento. Então, uma coisa é você entrar com uma mão no short e uma mão no long. Se você costuma entrar com stop de US$ 100, aqui você pode entrar com stop de 5, isso aí está indo 50, porque está indo contra a tendência. E se você conseguir pegar um gatilho a favor da tendência, aí você pode usar o teu stop que você tem no teu gerenciamento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na correção. Só isso, não quer dizer que você não possa entrar para um day trade, beleza? Então, eu botei o gráfico aqui 6h30, que é a hora que eu começo a analisar os ativos. Foi a hora que eu comecei a analisar o Shao. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o RSI. Percebe que essas linhas de tendência que eu deixo marcado é para ele me mostrar uma antecipação de movimento. E o RSI aqui em H2, ele já chegou, praticamente deu uma rompida aqui nessa LTA que a gente tem no mesmo gráfico aqui, que ainda tem essa distância, aqui ele já está me mostrando uma boa força de queda. Então, é uma coisa que me chamou a atenção, que o preço do Shao no dia de hoje poderia fazer uma correção. Então, eu fui buscar algum gatilho para isso. Então, se a gente jogar em tempo gráficos menores, para a gente analisar mais criteriosos, aqui a gente vê uma mudança de caráter. Como vocês podem ver que ele chegou no topo aqui dessa LTA macro que a gente tinha traçado aqui, e aqui ele já buscou essa liquidez interna, tá? Ele capturou a liquidez do topo, e aqui ele muda o caráter. Aqui ele mostra para nós a mudança de caráter, ou seja, mostrando para nós a intenção de queda. Agora, essa intenção de queda pode ser até essa estrutura aqui macro, então a gente tem que ver. O que a princípio eu estava buscando? Um flip para eu tentar entrar junto com ele short nessa queda. Aonde que eu busco um flip? Primeiro eu vejo onde teve uma captura de liquidez interna, que foi aqui, ó. Aí, aqui eu marco ela como uma subestrutura dessa pernada de queda aqui. Então, aqui a gente tem uma primeira subestrutura. A gente teria outra aqui. Aqui ele fez essa captura de liquidez interna aqui também. Então, aqui eu teria a outra subestrutura. Então, são regiões que eu dou uma olhada, que o preço pode vir e fazer um sweep. E caso ele faça um sweep, que é a captura de liquidez, a mesma que ele fez aqui em cima, eu tento pegar um short nele. Como ele tem esse desequilíbrio aqui, tem até um pouquinho aqui em cima, eu fico um pouco receoso, porque o Shaolin costuma respeitar e fechar essas ineficiências, tá? Mas caso ele faça um sweep nessa região, eu posso ver como uma boa oportunidade de entrar longo, entrar short, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma sequência aqui, botar um tempo gráfico maior para ele mais rápido. Então o preço vai e chega nessa primeira região. Uma coisa que me chama a atenção, ó, a primeira região que a gente gostaria de pegar short, tá? Uma coisa que me chama a atenção é as velas, elas fecharam acima da estrutura. E quando elas fecham acima da estrutura, ela mostra força compradora, ou seja, mostra força de alta. E mostra que a tendência é que o preço venha buscar essa região mais em cima, tá? Tem gente que gosta de entrar aqui, muitos vão falar que é uma mudança de caráter em M1, tá? Não tem problema, você quer arriscar, você pode arriscar um short aqui, ó. Não é
o gatilho que eu mais gosto, mas você pode arriscar um short aqui, porque ele vai estar te pagando pelo menos uns quase 5 para 1. Então, se você quiser arriscar, você pode arriscar. Como a vela fechou acima, me deixa um pouco com o pé atrás, mostrando que o preço vai subir. Então, se você entrar short aqui, você tem que tentar se proteger o mais rápido possível, beleza? Então, vamos dar sequência aqui para a gente ver o que o Shao fez. Outra coisa, como aqui ele já mostrou a tendência de queda, uma coisa que eu faço é já traçar aqui como um topo histórico, e aqui é o topo do mercado asiático, sabe? Essa mancha aqui que eu deixo é o mercado asiático que eu mostro o início do dia. Então, aqui é o topo do dia de hoje. Então, já é uma região que tem muita liquidez, é um topo histórico, é um topo asiático, entendeu? É um topo do dia. Então, tem bastante liquidez. Como aqui teve uma mudança de caráter, a gente acompanha, tá? Num tempo gráfico maior, a gente pode caracterizar essa aqui como uma captura de liquidez interna. Então, caso ele venha capturar esse topo aqui, é uma região que a gente vai dar uma olhada caso venha fazer um sweep. Se você olhar um tempo gráfico maior, que é o H2 que a gente estava acompanhando, né, logo cedo, a gente viu que ele rompeu essa região. Saber que o preço está aqui na LTA ainda, e aqui embaixo ele já rompeu, ou seja, ele está mostrando uma força de queda. Então, é interessante sim um short. Aqui, quem arriscou aqui, poderia até já estar se dando bem, nesse short que a gente falou anteriormente, mas o ideal é já se proteger, porque ele pode segurar nessa região aqui de demanda e voltar a buscar essa liquidez no topo, que foi o que ele aconteceu, que ele fez futuramente, tá? Então, vamos acompanhar de perto aqui, ó. Quando o preço está chegando nessa região, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu até compartilhei com o pessoal do Discord, foi isso aqui, foi o Advanced em H2. Você percebe que o preço volta para fazer um pullback na linha de tendência de alta aqui, ó, e aqui ele está renovando o topo. E olha a divergência no RSI, que bonita. Então, isso aqui, para mim, é uma das melhores oportunidades que a gente tem no mercado, de pegar um short nesse caso, porque está mostrando uma forte, a venda está mostrando ser muito forte, divergência, só que para isso eu preciso de um gatilho. Então, eu vou no tempo gráfico que a gente está vendo, eu valido isso aqui como uma captura de liquidez interna, que foi essa mudança de caráter que a gente fez em tempo gráficos menores. Nesse caso aqui, eu já coloco ela como uma captura de liquidez interna. Ele vindo capturar essa liquidez, mostrando um sweep, uma força, mostrando que essa região de oferta está segurando o preço, aí eu vou buscar um motivo para eu entrar. Foi quando eu fui em M1 e acompanhei o preço. Então, vamos lá. A gente está vendo o topo histórico ali, o preço trabalhando, indo lá. E você vê aqui, ó, nesse momento, que ele não consegue romper o topo histórico e faz um sweep, faz outro sweep. Nesse momento, casando com o operacional, com o gatilho que eu gosto do Advanced, olha como é que já está, mostrando bela força de venda. Eu vou em M1, posiciono uma ordem de venda abaixo dessa vela que não está conseguindo romper e o stop em cima. Se o preço vier a romper e fechar em cima, eu cancelo essa ordem. Agora, se o preço pegar minha ordem, meu stop já está em cima desse pavio mesmo e eu vou buscar onde? Qual é o meu alvo? Se eu estou acreditando numa possível correção, eu vou buscar a minha próxima estrutura, que é essa aqui. Então, eu estou buscando aí uma entrada com mais ou menos um risco retorno de 11, 12 para 1. Como vocês podem ver aqui. 11, 12 para 1. Então, é um belo risco retorno, tá? Então, vamos voltar lá em M1. E o preço, logo na sequência, me dá essa oportunidade, tá? Então, já me mostra que está indo a meu favor. O que eu preciso acompanhar aqui? Vamos jogar em tempo gráficos maiores. Ele muda o caráter caso ele rompa essa região que eu estou validando. Aqui seria uma mudança de caráter. Então, a gente vai acompanhar o preço. Quem quiser, nesse caso, não colocar o preço, o stop já no 0 a 0,
Pode colocar. O grande lance é que, como ele tem essa ineficiência para ser fechado, ele pode vir aqui, fechar esse imbalance e continuar caindo, tá? No meu caso, eu mantive o meu stop aqui, o stop estava muito curto, tá? Dentro do meu gerenciamento, eu valia o risco, eu não queria tomar uma violinada aqui e ficar de fora, então eu mantive meu preço aqui e acompanhei, porque essa vela foi muito rápida, então ele poderia vir fechar essa ineficiência e continuar caindo. Beleza? Então vamos seguir e ver o que o Shaw fez daqui para frente. O Shaw foi e rompeu, mostrou a mudança de caráter. E aqui a gente tem o mesmo racional que a gente teve das outras vezes. Vocês percebam que a vela fechou abaixo desse fundo, ou seja, ele mostra essa força vendedora. Então valida essa entrada short. Se a gente jogar em M1 aqui, a gente percebe que ele está fazendo um throwback essa LTA macro, tá? Ele está fazendo um throwback nessa LTA macro, ele está segurando numa fervela, que a gente tem aqui no meio, então vocês podem ver essa fervela aqui, está segurando. Eu não sou muito adepto de entrar em regiões de fervela, mas são regiões que ele pode segurar o preço. Se a gente for pegar uma FIBO, ele também estava na região 50, estava chegando na região de 50 aqui, ó, nessa fervela. Então, o que que eu fiz? Como eu já estava posicionado nessa entrada aqui em cima, ele estava fazendo todo esse ação de fazer um throwbackzinho aqui, eu fiz uma outra entrada nessa região, tá? Eu fiz uma outra entrada nessa região e botei o meu stop em cima do fechamento desse imbalance aqui. Como ele tinha esse imbalance para ser fechado, eu arrisquei botar meu stop aqui em cima da 61, tá vendo? Ó? Um fechamento desse imbalance, esse bloquinho que tem aqui. Como eu já estava posicionado aqui, caso eu tomasse esse stop, eu poderia até conduzir meu stop gain um pouco para baixo e sair no 0 a 0, tá? Então, eu arrisquei e quis aumentar a minha posição. Lógico, eu entrei um pouco mais leve, mas é o que a gente chama de dar uma piramidada. Tá? Se o preço vai a meu favor, eu vou com duas ordens conduzindo ela. Tá? E o preço, ele vai no 50 da FIBO ali. Ele faz essa mudança de caráter que a gente tem aqui, no tempo gráfico menor, a gente pode dar uma olhada melhor. E vai a nosso favor. Beleza, foi a nosso favor. O que que a gente começa a analisar? Qual é o nosso alvo? Das duas. Essa região aqui é o primeiro alvo. Lembrando que ele poderia ir em regiões mais abaixo, ele poderia vir buscar até aqui embaixo também, não teria problema. Então, eu vou conduzindo ela o máximo que eu posso, tá? O preço chegando nessa região, próximo dessa região, já é uma região que você pode fazer uma parcial. Aqui, ó, essa entrada aqui já estaria dando, ó, mais de 10 para 1. Então, quem quiser fazer parcial aqui, já é uma parcial, porque é uma região que o preço pode segurar o preço e voltar na nossa cara. Então, aqui, o mínimo que você tem que fazer é uma parcial. Ou já vai encurtando o seu stop, que é o que eu costumo fazer. Eu não costumo fazer parciais. Eu costumo fazer o quê? Eu vou em tempos gráficos menores. Como é uma região que o preço pode voltar na minha cara, eu já vou encurtando todo o meu lucro. Então, eu pego o meu lucro e falo, cara, onde é que eu vou colocar meu stop gain? Eu coloco meu stop gain nessa região. Eu vou mostrar para vocês por quê. Se a gente jogar em M1 aqui, a gente está vendo que aqui ele fez uma captura de liquidez interna, tá vendo? Renovou o fundinho e capturou a liquidez interna. Então, aqui em M1, eu valido ela como uma estrutura em M1. Então, como eu já estou encurtando o meu stop gain, eu já pego todo, e não correr o risco de perder todo esse lucro que eu já estou tendo aqui, eu já coloco todo o meu stop gain aqui, ó, em cima dessa subestrutura em M1 dessa pernada de queda. E deixo o preço trabalhar. Se o preço continuar a queda, maravilha, eu vou surfando junto com ele.
Se o preço voltar na minha cara, eu não entrego todo esse lucro que eu fiz. Agora, isso vai muito de cada um, como cada um gosta de conduzir. Tem gente que já faz uma parcial aqui e já vai lucrar um pouco mais nesse momento. Se o preço voltar na cara, tá lindo. Se o preço for conduzir, ele tem que estar ciente. O que importa nesse momento não tem um certo e errado. O que importa é você estar confortável com o teu operacional e manter isso no longo prazo. Não adianta falar assim, uma hora eu vou fazer parcial, uma hora eu vou conduzir. Não, tenha um padrão de trade e faça com que você continue fazendo dessa maneira, tá? Lógico, aqui, quando ele fez essa queda, quando ele chegou nesse fundo aqui, eu já coloquei o stop aqui no 0 a 0 e esse aqui eu já coloquei stop aqui em cima. Por quê? Ele poderia segurar aqui e corrigir, e aí desconfiguraria um pouco o nosso racional. Eu só mantive essas operações e fiz mais, porque aqui já estava me mostrando essa força vendedora, tá? Então, vamos lá. O preço trabalhou aqui nessa região de demanda macro que a gente viu aqui, tá? Onde a gente podia ver essa correção e o preço depois veio e tirou a gente do game. Então, numa operação short dessa no Shell, com todo o risco que a gente tinha, eu peguei aqui uma operação que me pagou um risco-retorno de 8 para 1, e a segunda operação, ela me pagou um risco-retorno de quase 3 para 1. Tá? Lembrando que aqui eu entrei um pouco mais leve que essa aqui, porque estava numa fair value e eu não curto muito essa operação. Me expus mais, porque eu já estava nesse trade, então vale o risco. E na sequência, o Shell manteve o racional que ele está tendo, o movimento macro que ele está fazendo, que é de alta. Então, o Shell veio, ele segurou nessa região de demanda e depois ele renovou todo, tá? E aqui a gente vai para outras oportunidades que a gente está enxergando no mercado. Aqui, sabendo que ele está segurando, a divergência continua, mas é fim de semana, conflitos de interesse no fim de semana. O Shell adora abrir com um baita de um gap de alta ou explodir para cima, sendo que aqui é topo histórico. Se a gente for ver em H4, uma das coisas que chama a minha atenção também é esse advance de H4, tá bonito também. Ou seja, a gente pode ter uma correção aí macro daqui a um tempinho, só que como a gente não tem uma referência de topo histórico, qualquer entrada short se torna muito arriscada, beleza? Então, isso aqui é um cenário que eu estou enxergando para o Shell, vejo uma possível correção, mas tem que tomar cuidado com esse cenário macroeconômico, com essas notícias. Essa semana que vai vir agora não tem muitas notícias de grande impacto, tá? Principalmente no segunda, terça e quarta, não tem muita notícia. Acho que quarta-feira talvez já tenha uma notícia, mas segunda e terça não tem grandes notícias, tá? Então, a gente pode sim ter uma correção nesse curto espaço de tempo e ter uma oportunidade. Vamos ver como o mercado vai abrir no domingo e ver se na segunda a gente tem. Eu não gosto de operar domingo à noite, eu gosto de ver como é que vai abrir, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai se desenhar para buscar umas próximas oportunidades na segunda de manhã. Beleza? Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixa um like, vamos tentar fazer esse canal chegar ao máximo número de gente que possa aí, se eu de alguma maneira te agreguei, tá? E é isso aí. Grande abraço.